Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo. Esses dois santos, juntamente com um outro, São Gregório de Nissa, são os chamados Padres Capadócios, que defenderam a nossa fé num dos períodos mais tenebrosos da história da Igreja. Vamos contar a história. Havia no início do século IV um padre chamado Ário que começou a pregar uma coisa que parecia razoável, porque defendia o monoteísmo, ou seja, o fato de que só existe um Deus eterno, que é o seguinte: esse Deus eterno, houve um tempo em que, lá na eternidade, ele não era Pai. E aí, de repente, Deus decidiu ser Pai e gerou o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo. Esse Filho, porém, não era eterno como o Pai. Era uma criatura, era a primeira de suas criaturas. E dessa primeira criatura veio uma terceira criatura, o Espírito Santo. E então, existe um só Deus, o Pai. O resto é criatura. Esta criatura primeira, ou seja, o Verbo, o Filho, se fez homem. E a gente chama ele de Jesus Cristo. Então Jesus é um ser divino, mas não é Deus de verdade. Isso parecia bastante lógico e começou a fazer sucesso. Essa heresia foi condenada em 325 no Concílio de Nicéia, onde foi dito que Jesus é Deus de Deus, luz a luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Homoousios tu patri. Consubstancial ao Pai. Acontece, porém, que por uma virada nos eventos políticos, esta posição de defesa da fé católica tornou-se extremamente impopular. E, para usar uma frase de São Jerônimo, que descreveu os acontecimentos daquela época, ele diz assim: o sol se pôs no mundo católico e quando o sol nasceu no dia seguinte, se surpreendeu por ver o mundo ariano. Ou seja, da noite para o dia, o mundo inteiro ficou ariano. Somente alguns poucos bispos fiéis defendiam a verdadeira fé católica. Entre eles, Santo Atanásio. Mas Deus fez surgir providencialmente bispos novos que defendessem a verdadeira fé. E são estes padres capadócios. São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo são os mais famosos e mais importantes destes doutores da Igreja que ensinaram a fé, e ensinaram a fé não somente defendendo a divindade de Jesus, mas também a divindade do Espírito Santo. Num tempo em que foram perseguidos e tudo parecia perdido. São Basílio Magno, que era o líder dos três, morreu sem ver o triunfo da fé. E se hoje nós cremos, se hoje nós temos a fé da Santa Igreja Católica de 2000 anos, é porque estes homens intrépidos e valorosos, heróicos e santos, professaram, apesar de terem o mundo inteiro contra si. Eles, na época deles, pareciam ser uma seitazinha de uma minoria. A esmagadora maioria dos bispos do mundo eram heréticos, arianos ou semi-arianos. Houve uma época em que até mesmo o Papa parece que se abalou na sua profissão de fé, assinando uma fórmula de um sínodo cismático. Papa Libério. O primeiro Papa a não ser canonizado. Você vê lá a lista dos papas e chega até ele. Vejam o tamanho da crise em que a Igreja se encontrava. E, no entanto, foi a perseverança desses homens, a fidelidade. Basílio não viu o triunfo da fé.
mas entregou sua vida para que a fé triunfasse. São exemplos luminosos para nós. Que eles nos abençoem, nos ajudem a sermos fiéis à verdadeira fé da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.